boa noite. Está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais e convidados. Vou trazer muita informação com credibilidade e respeito a vocês que nos acompanham aqui todas as noites. Eu tenho o privilégio de receber aqui hoje um time de mulheres incríveis que estarão comigo agora no mês de julho, né, meninas? Dia 12 de julho, na Vila Greco, para o evento transformador, o Desintoxique. Então, confira conosco esse bate-papo a partir de agora, para vocês entenderem um pouquinho desse projeto, do que vem a ser esse evento, que promete transformar todas vocês, mulheres, aí de Cuiabá e todo o estado do Mato Grosso. Eu estou aqui hoje com a doutora Leila Forquim, ela que é psicóloga, vai falar sobre saúde mental e emocional nesse evento. Estou também com a Tatiane Ribeiro, ela que é tricologista, a tricologista mais famosa de Cuiabá, ela que Estado, tem uma país. história maravilhosa de superação, é uma mulher incrível. E estou também aqui com a Cristiane Ribeiro, ela que é personal trainer. Eu gosto de falar assim que ela é personal e pastora, gente. Ela cuida do seu templo e do seu espírito, né? Oh, beleza. Então assim, é isso que a gente precisa. E eu, comunicadora, você já me conhece, Paula Caminha, a gente vai falar para vocês nessa noite um pouquinho sobre esse evento, sobre a essência do Desintoxique, né, meninas? Isso. Doutora Leila Furquim, você vai abordar o tema sobre saúde mental e emocional, né? Sim, Para você, na sua visão, o que que significa essa cura da mulher, para sim. que ela possa viver plenamente a sua melhor versão? Quando pensamos em saúde mental e emocional, vem tantas reflexões, né? Se a Sim, gente perguntasse para uma mulher o que é saúde mental e emocional, talvez ela responderia estar em paz comigo mesma, restaurar o relacionamento que eu perdi, conseguir perdoar alguém, né? Conseguir ter sucesso, passar num concurso, teria aí inúmeras razões. Mas eu trabalho já há alguns anos, né, enquanto terapeuta, acompanhando o desenvolvimento de cada paciente. E eu sempre digo que a melhor e maior recompensa que eu tenho é ver a mudança. Mas a mudança dentro daquilo que nós estávamos falando aqui, que você enfatizou, sim, voltando à essência, voltando à essência. porque eu amo o termo psicoeducação. Porque saúde mental e emocional não é sinônimo de felicidade o tempo todo. Não. A vida ela tem altos e baixos, Sim, né? Ela tem vales e picos e a gente tem que aprender a lidar com essas duas situações. Então, saúde mental e emocional fala de eu ter consciência das minhas emoções e de saber elaborar essas emoções, de saber significar e ressignificar. E, acima de tudo, de estabelecer um relacionamento de amor comigo mesma, né? respeito, né? De respeito comigo mesma. Não tem como entendermos saúde emocional e mental sem autoconhecimento. E através do autoconhecimento se desenvolve a autopercepção, né? O tempo todo trabalhamos. Eu tenho assim inúmeras experiências maravilhosas com pacientes que chegam com diagnóstico bipolaridade tipo 2, com toque, um sofrimento intenso, porque não conseguem, né, aquele autocontrole, a autogestão emocional, a autogestão dos pensamentos, das suas cognições. E é interessante, quando eles começam a olhar para eles, puxa, por quê? Por que que eu me senti tão mal com aquilo que eu ouvi? Né? Por que que aquelas palavras me travaram naquele momento e eu não consegui responder o que eu deveria ter respondido? Sim. Então começam a se conhecer. E quando começam a ter esse autoconhecimento, não tem como, né? Volta para sua família de origem, as crenças que foram ali estabelecidas, crenças limitantes, crenças disfuncionais, que estabelecem comportamentos limitantes. Né? Às vezes tem pessoas que dizem assim, eu já ouvi, né? Exemplo, uma paciente que passou por abuso na infância, estupro na infância. Não, eu já perdoei, tudo bem, né? Passado é passado. E quando eu pergunto, e hoje, como é que está o seu casamento? Como é que é a tua vida sexual? Não sei o que é orgasmo. Não sei o que é ter prazer numa relação.
ou seja, ela não tem raiva, né? Ela não tem uma raiva que a leve para um comportamento agressivo, mas Ela tem uma ela ferida. tem um limite ali. Sim. Ela Acaba não se se permite punindo, ter né? prazer. Porque normalmente uma pessoa abusada, ela carrega, além da culpa, a humilhação, a vergonha, né? Ela Sim. se culpa pela experiência. Então, saúde emocional e mental passa pelo autoconhecimento e por essa experiência de se estabelecer, né, um relacionamento de amor. Com a gente mesmo. Eu falo que a Exato. maior dificuldade da mulher hoje é deixar ser amada, deixar-se ser cuidada, né? Bem isso. Tati, nós estávamos falando antes nos bastidores aqui sobre o lado masculino aflorado, que às vezes é impregnado em nós, até pela nossa criação mesmo, né? As Sim. mães com o intuito de nos proteger, de não querer que nós dependamos de homens, né? Que a gente não fique por alguém por dependência financeira, elas acabam criando em nós, mulheres, uma armadura de super-herói. Ai, eu posso fazer o que homem pode fazer. E se desvencilhar disso, se livrar, se libertar disso é muito difícil, né, Tati? Muito, é o que eu digo. Tirar a armadura. A gente precisa muitas vezes se desconstruir para se achar. Isso foi o que aconteceu no meu processo, né? Eu precisei perder a Tati para achar a Tati. Eu me emociono porque não é um processo fácil. Você se perder de você, Sim. né? Para a gente se achar, voltar à essência, né? Mas eu costumo falar isso nas minhas palestras, no meu consultório, na clínica, com todo mundo. Eu falo que a melhor coisa que a gente pode fazer para voltar a essa essência é se acolher. Não é possível você amar ninguém ou se deixar ser amado se a gente não se ama primeiro. Verdade. Eu posso dizer que hoje eu me amo. Dentro desse processo todo, né, e lá no Desintoxique, eu vou mostrar a minha história, né, dessa história dessa mulher de 50 anos que passou por um monte de coisa, né, e precisou justamente na meia-idade, né, ser desconstruída para poder se ver do outro lado do espelho. Foi exatamente isso que aconteceu. Né, eu tive que perder toda essa armadura, porque aquela mulher lá era uma armadura que tinha, aquele tupete era aquela armadura. Né? Eu tinha que me fortalecer, né? Ter aquela energia masculina disfarçada de feminino, porque eu criei uma super mulher para dizer assim, não, ela é uma mulher, mas no fundo, eu estava ali carregando um mundo, né? E é possível sair do caos, sair do abismo dessa falta de saúde emocional e viver o sobrenatural, o impossível. Eu falo que hoje eu tenho o privilégio de dizer que eu posso dizer, porque eu tenho lugar de fala. Eu não falo de algo que as pessoas viveram, eu falo de algo que hoje eu vivo todos os dias. É possível uma mulher voltar à sua essência, independente do que viveu, independente da idade, independente de qualquer situação. E é possível. É Eu possível. falo isso para você também, Tati, porque eu também fiz esse processo de volta. Eu falo que cada vez que nós assumimos na nossa vida papéis que não são nossos, é um passo que nós damos em direção ao inverso. É como se nós Contrário, né? afastássemos de nós a cada Eu passo. falo que é um abismo emocional, nós sabe? Porque a gente se perde. Isso. Cada vez que eu dou um passo para algo, que eu faço algo que não foi feito para mim, que não se encaixa com a minha essência, eu estou me afastando de mim mesma. E fazer esse trajeto de volta é doloroso. A gente aceitar que é necessário fazer esse resgate, nos Não reencontrar. é de um dia para a noite também. Isso Não, vem é há o anos. Eu deserto. estou nesse processo há anos. Sim, então assim, eu também tive minha fase de deserto em que eu tive que me recolher ali e falar, peraí, tá errado. Se eu quiser viver aquilo que Deus tem para mim, se eu quiser ser uma mulher diferente, uma mulher de fato curada, eu vou ter que fazer esse reencontro, eu vou ter que me descobrir, porque eu não fui criada para isso.
Eu não fui criada para isso. A gente assume papéis na nossa vida que nós não fomos criada. Eu não falo que a mulher ela não possa ocupar papéis de destaque na profissão, na sociedade, ela não possa ter a independência financeira. Sim, ela pode, né? E por que não? É tão bonito. Eu sou uma mulher que sempre trabalhei desde os meus 11 anos de idade. Mas é importante a gente saber que nós fomos feitas para ser cuidadas. E se permitir Sim, também, né? sim. Ser Sim. cuidada. E olha que os dados comprovam isso, Paula, porque hoje, quando a gente vê estatística de depressão, ansiedade, burnout, os dados mostram que as mulheres adoecem, né? Muito Um índice mais. muito maior do que os homens. Agora, por quê? Não é porque a mulher é fraca, é porque ela vive sobrecarregada. Ela vive na contramão daquilo Sim. que ela foi feita. Inclusive- Múltiplos papéis, né? Inclusive, dentro desse processo, desse universo da oncologia, né, que hoje eu vivo isso, a quantidade de mulheres com câncer, seja ele qual for, principalmente de mama, é uma epidemia São doenças que a gente sabe que são geradas pelo emocional nacional, mesmo. sim. Mas assim, a quantidade de mulheres que têm adoecido com CA é assustador. O índice de mulheres que fazem quimioterapia, por exemplo, você pega todos os pacientes que fazem quimioterapia no dia que eu faço, 80% é mulher. É mulher. Você pega nossas avós, nossas bisavós, ninguém tinha depressão, ninguém tinha nenhum tipo de transtorno mental. Não, Por que ninguém que surtava. por que que nós estamos adoecendo? Por conta dessa inversão de valores e de De papéis. papéis. Exatamente. Exatamente. Então, é assim, nós estamos sobrecarga. nos adoecendo. Quando eu tento assumir aquilo que não é meu, que não é para mim, eu estou adoecendo, eu estou contaminando, eu estou ferindo a minha saúde emocional, eu estou ferindo os meus princípios do meu companheiro, para a mulher que ela tem um companheiro, porque o homem também se perdeu nesse processo. Houve uma inversão total. Total de Uhum. valores. Porque a saúde mental passa pela nossa história também, né? O porquê que eu me obrigo a ter muitos papéis? Quem me deu essa função? Quem me deu esse papel na minha família? Porque nós recebemos papéis da nossa família de origem. Sim. A gente não se dá conta disso. Sim. E Então, geralmente os papéis que a gente recebe são em decorrências das frustrações que os nossos antepassados tiveram. Sim. Então, por exemplo, a minha mãe teve uma decepção, né, uma frustração com o casamento, então ela não quer que eu passe, a forma que ela tem de me proteger é me alertar e me criar para ser diferente do que ela foi criada. exatamente. Então, é as frustrações que são E a impregnadas em gente nós. assume, às vezes, sem querer assumir esse Sem papel. querer. E você acaba, A gente assume sem querer. em muitas A gente absorve, situações, né? em muitas situações você modela, e aí é onde entra a lealdade familiar. Né? Isso é muito forte, né? A transgeracionalidade, ou seja, você é leal à sua família e aos problemas da família. E quando você decide ser diferente, fazer diferente, você se sente culpada. Quantas vezes no consultório eu atendi paciente, mas eu posso prosperar, eu posso ser bem-sucedida, mas os meus pais não são. Meus pais vivem numa miséria emocional, financeira. Eu falei, ok, como é que você pode ajudá-los? Mostrando que existe, né, um Uma outro maneira caminho, existe, assim você vai poder ajudá-los. Mas é uma traição à história familiar. E isso traz tanta culpa. E gera conflitos, né? Meu Deus! E é uma cadeia. E gera Que ela só é conflitos. quebrada, essa cadeia ela só é rompida, ela só é quebrada quando você reconhece e passa a corrigir, né? Porque eu falo, eu tenho uma filha de 11 anos. E eu não quero Sim. cometer com ela. Minha mãe me criou muito bem, graças a Deus. Eu sei que tudo que ela fez foi para me proteger, não foi para mim poder, para me Não, porque prejudicar. também ninguém ensinou É, ela, né, Paula? Mas sim, mas É. assim, eu Ela hoje sobreviveu também diante de tantas circunstâncias, né? A mulher que deu exatamente. conta. Sim, então né? hoje eu É. eu A gente tem que ver corrijo, isso, eu me né? corrijo para que isso não seja levado adiante através da minha filha, para que não haja uma repetição. Então eu falo, filha, você precisa ser calma para falar, doce. A sua postura, a sua roupa vai definir o perfil de homem que você vai atrair. Você tem que deixar ser cuidada, você pode trabalhar, ter a sua profissão, mas você nunca vai pagar um jantar para um rapaz.
você tem que deixar o homem ocupar o lugar, O lugar dele. dele. Amo isso. Porque mulher foi feita para ser paparicada, Né? cuidada. Isso aí, Então isso aí. hoje eu faço com ela o caminho inverso. E aí minha mãe visita a minha casa. Ela teve aqui esses dias. E aí ela fala, ela vê a gente fazendo as refeições na mesa. Eu, assim, eu trabalho, mas das 5h30, 6 horas eu tô em casa, porque meu esposo gosta de fazer o lanche da tarde na mesa. E gosta que todo mundo esteja junto. Então eu falo, mãe, o Manuel não importa que eu trabalhe, mas tal horário eu tenho que estar em casa para estar ali na mesa, que é um momento de comunhão da nossa família. Ela, ai, eu não consigo ter isso. Nossa Senhora, como é que tem? Falei, mãe, mas olha, onde só existe progresso, onde tem ordem. Exato. Uhum. É mudar a cultura, né? Então, isso é bíblico. Romper, né? Então, a gente, falei, mãe, isso me faz bem. E um lar estruturado, ele precisa ter E isso. que coisa mais gostosa do que chegar no final da tarde numa mesa, tomar um Não, lanchinho, café? não tem. Ah, isso não tem Não preço. tem. Então, eu passo isso para minha filha, para que isso seja quebrado, para que não Sim. haja a continuação desse ciclo. Mas e eu você passo pro meu conseguiu, filho, né? viu? O meu Passa. filho ter papel de homem. Fala Seja o da mesmo. lã maravilhosa. Exatamente, abrir a porta, deixar entrar. Eu E falo isso com o falou, meu também. trabalha, porque é você que vai pagar, Pagar as a contas. conta, tá? Falo isso pro meu menino também. falo. Ontem até eu falei para ele, porque ele veio falar uma coisa comigo, eu falei assim, olha aqui, quem manda só em você sou eu, porque sou sua mãe. Porque na sua casa é você que vai mandar, rapaz. Aí ele olhou e falou, mãe? Eu falei, você é homem, cara, você tem que Gente, o mandar. tanto que a sociedade ela vem pregando para esses meninos, a gente está falando dos filhos homens, né? É a inversão de não ter nada, de não ter uma casa. Meu filho vai fazer 18 anos. Eu falei, olha, você vai tirar sua habilitação e eu vou te dar um carro popular para você começar. Uhum. Falei, e você vai financiar um apartamento. Porque a gente vê muitos meninos, Dentro com de 18, 19, que estão com um carrão, aí não tem Não é uma menino não, tá? Homem de 40 anos não dentro tem da uma casa da mãe. casa para morar. Eu falei, gente, bem que é isso onde aí. tá. A Não primeira tem coisa que um nada. homem tem que ter é um casa, lar É. para importa, poder tem que ter construir uma- uma família. Engraçado. Falei, então você vai ter o seu apartamento, porque você vai ter sua esposa. A primeira coisa que você tem que dar para ela é segurança. Qual que é a segurança de uma família? Uma casa. A casa. Agora eu vou te dar um carrão de 200, 300 mil reais e você não tem um lugar para você morar, tem que pagar aluguel? Não dá segurança para sua Ridículo, família? né? E é o que a sociedade prega hoje. É. E muitas é o que é meninas pregado olham hoje. isso hoje, né? O carro que ele tem. Que Mas triste, assim, hoje eu gente. fico vendo, né, essa questão da saúde emocional, né? Porque quando nós estamos dentro do papel que fomos criadas para exercer, a gente não se permite viver situações que eu vejo a maioria das mulheres hoje vivendo. Porque se estabeleceu que para ser feliz é necessário você ter alguém. E eu posso falar para você com muita paz no meu coração. Eu hoje vivo uma solitude, não tenho companheiro, e eu nunca fui tão feliz na minha vida. Então agora você está preparada para ter alguém. Vamos Porque ver diz se que eu nós sou- só Curado estamos... também, Sim. por favor. Não, mas a gente não se submete, não tem Porque como. nós só estamos preparados para receber alguém na nossa vida quando a nossa companhia se torna melhor da nossa vida. Exatamente. Então, quando eu estou bem comigo mesma, aí sim, eu estou preparada. Agora, quando eu vivi uma fase da minha vida em que eu não conseguia ficar em casa um final de semana, eu não conseguia ficar uma noite sozinha, eu tinha que ter gente por perto. Eu tinha que ter gente, eu tinha que ter gente, eu tinha que ter gente. E assim, Era saía, after, via as pessoas, mas quando chegava para casa, vinha aquele vazio. Aquele vazio ele voltava. Minha irmã que eu diga, porque ela ficava com os meus filhos. E hoje eu falo assim, não tenho vida, a minha vida social ela é muito restrita, mas eu vivo a melhor fase da minha vida. Porque eu amo chegar na minha casa, eu amo curtir a minha companhia, da minha família. Quando meu esposo está em viagem, eu amo ficar comigo mesmo. Tem aquela necessidade de buscar fora o que está aqui dentro. Uhum. Exato. E essa é a verdadeira transformação de dentro para fora, né? Sim. E só é possível se desintoxicando. E vamos lá, meninas, o que para você, Cris, vem a ser o passo a passo do desintoxique? Como que começa essa fase do desintoxicar, da mulher voltar para o seu ponto de partida? Primeiro é o querer, né? E reconhecer que ela precisa dessa mudança. Se permitir, igual a gente estava falando, né? Cada passo que eu dou que me distancie de mim, para voltar é difícil, mas a gente precisa se permitir voltar também, Uhum. né? E eu acho que o ponto de partida é esse reconhecimento.
Porque todo mundo precisa mudar, né? A gente estava Todos. falando aqui antes, que tem gente Uhum. que acha que não precisa mudar. Ah, eu sou o alecrim dourado que não precisa de Essa é a que mais mudança. precisa. Eu já falo, é você que mais precisa. Exatamente. Sim. E aí, essa transformação, e eu não acredito uma transformação de fora para dentro. Ah, primeiro eu preciso estar bonita, eu preciso estar bem. Não, você precisa mexer ali dentro, né? Porque Que a reflete. gente reflete aquilo que a gente é. É, mas E eu o que está vou... dentro da gente, né? O Espírito Santo. Mas eu falo assim, eu pontuar, eu falo que a construção disso é a soma de várias ações, né? Exatamente. As pessoas hoje vivem no automático. Elas não pensam, elas não sentem, elas vivem Piloto automático. piloto. Porque quando eu começo a perceber, eu começo a ter consciência de que tem algo errado em mim. Sim. Isso é um processo individual, mas, por exemplo, eu, Tati, que saí de uma obesidade, eu era uma mulher obesa, 54 quilos a mais do que eu tinha, casada, financeiramente muito bem estável, mas infeliz. Infeliz. Eu vivia na depressão, vivia com remédio controlado. E eu precisei reconstruir de maneira externa. Eu precisei buscar a minha identidade feminina, porque eu não me via mais como mulher. Mas Não, você percebeu. sim, mas eu digo assim, porque eu falo que esse agir de dentro para fora vai externar a parte externa, mas cuidar do físico, do cabelo, da pele, e isso é autocuidado, isso é amor próprio. E às vezes tem algumas mulheres que precisam começar de algum jeito, e às vezes começa de fora. Mas ela tem que começar, tem que gerar a necessidade de transformação. Porque quando eu começo a me movimentar para transformar, nem que seja do lado de fora, não tem como mais isso voltar para trás. Mas posso fazer uma observação? Pode. Você só vai ter a disposição para mudar alguma coisa Do lado de fora. quando houve um Do posicionamento posicionamento interno. interno, Sim. Você pode nem entender ainda o que você quer. Eu já verdade. começou uma transformação ali. Mas é o que eu falo, já começou. Exato, mas é uma atitude sua. Você não está contente com o que você está Sim, vivendo. é verdade. Né? De repente você olha no espelho e fala, quem é essa? É porque assim, às vezes as Aí mulheres começa o acham, processo. acham assim, ai, então eu não vou mais, eu preciso agora só cuidar. Não, é um todo. Né? É o que eu falo. É um todo. Nós temos ali os três pilares, né? Corpo, alma e espírito. Espírito. Se um não tiver bem cuidado, você fica manco. Fica mesmo. Você fica manco. não tem É, porque não, como. tem que estar alinhado, né? Tem. Tem que estar Né? alinhado. E Deus nos criou para este propósito. Né? E quando a gente entende esse propósito com a gente consegue ajudar o outro também, que é o que a gente faz, né? E é o que a gente vai fazer, ajudar o outro a chegar nessa. Gente, eu fui dar uma palestra sobre isso. Fui convidada para dar uma palestra, participar de um talk, há uns dias atrás, pela Unicred. E a gente chegou nessa seara sobre o resgate da mulher, né? A mulher tentar voltar ali ao seu ponto de partida, recuperar o seu lado feminino, né? Aflorar o feminino e adormecer o masculino. E eu quase apanhei. Teve duas mulheres, assim, que ficaram tão revoltadas É com a porque aquilo fala. mexeu no coração delas. Você pode ter Muito. certeza. Uma era uma anestesista, no centro cirúrgico muito, muito conhecida aqui, e a outra também profissional da área da saúde. Mas, assim, na fala a gente via que tinha muita dor. Que tinha ali feridas muito grandes e que o lado masculino ali gritava. Então, assim, eu tive que ter muito jogo de cintura porque eu quase apanhei. Tem mulheres que não estão preparadas para receber Não isso. se Não. permitem. Não aceitam. se Não aceitam. É permitem, né? porque quando elas ouvem, né, sobre a mudança que você vivenciou, né, tudo que você acabou de compartilhar, eu tive que abrir mão, né, sair de um lugar que não era o meu, para o meu esposo ocupar, Sim. o lugar que era dele. O que acontece? Vai contra, muitas vezes, uma ideologia desse sistema, né, do sistema. Porque Feminismo. feminismo, Aí eu posso, não tenho que aguentar ensinamento, nada. porque linkam o valor da mulher com o feminismo, né? Conceitos completamente, né, Sou dona do meu avessos corpo. dos princípios que guarda a sanidade mental da mulher.
E é por isso que tem tantas mulheres doentes. E quando elas ouvem aquilo que você acredita e essa Fere os transforma... ouvidos delas. Exato. Porque desconstrói. É o estilo de vida delas. E aí? Então isso não é real? Pensa a cabeça como fica delas naquele É muito momento. difícil. A Né? gente criar esse embate, trazer a mulher para essa consciência, é uma tarefa árdua. E eu falo que Deus tem levantado muitas mulheres com esse propósito de resgatar. Nós estamos vivendo um tempo de resgate. E a gente tem visto isso em grandes movimentos. Mulheres se movimentando para fazer isso em prol das Sim. outras, porque enxergaram a importância que isso teve. Eu falo que existe uma Paula de 10 anos atrás e uma outra Paula que é totalmente diferente. Eu sou outra mulher hoje. Até a minha família fala, minha mãe fala assim, nossa, parece que eu tô conversando com outra pessoa. Minha mãe fala, nem parece que é minha filha. Mas não é, porque não é que eu mudei, é que eu voltei para que eu era, a forma que eu nasci. Eu nasci mulher, eu nasci com uma essência, eu nasci com algo dentro de mim, que todas nós nascemos, que é única e especial. Então, assim, A minha mãe fala que eu fiz a cirurgia bariátrica. A minha mãe fala assim: tiraram foi seu cérebro nessa cirurgia. minha mãe, ela fala que a mãe, assim, meu Deus, você fala até, nem parece que eu tô falando com a mesma pessoa, é o jeito de você conversar. Mas não é, assim, a gente se reconhece. Observa o que você acabou de falar, que a mãe não te reconhece. Por quê? Porque você mudou o seu padrão, né, de se colocar no mundo, né? Você ressignificou, porque você era até então aquilo que você recebeu na sua família de origem. Mulher tem que ser isso, mulher tem que ser forte, né? Que espelhava essa família, né? Agora Exatamente. não espelha Por isso mais. que é tão difícil esta mudança, voltar para a essência, porque você vai contrariar aquilo que você recebeu como legado. E as mães Isso- não aceitam isso também. Não. Mas o que eu sempre digo para paciente quando está no processo de mudança, se prepare. Porque a maior resistência é familiar. daqueles que são mais próximos. Sim. Porque estavam acostumados com você, como você era. Agora você está estabelecendo limites e ninguém gosta. Só que eles começam a rever a postura deles quando eles começam a identificar a Isso. mudança na nossa vida, em Isso todos os aí. sentidos. Então, hoje, quando eles veem as coisas acontecendo, a minha vida mudando em muitas áreas, espiritual, encaixando, né? espiritual, emocional, profissional, eles falam, nossa, foi bom para ela. Será que eu estou agindo certo? E a influência que você causa nas pessoas pela sua postura? Sim. Porque eu sempre digo, quando você muda, as pessoas que estão à sua volta mudam ou se afastam de ti. Com certeza. Porque a tua vida denuncia a mediocridade que eles estão vivendo. Então, ou eles mudam e crescem, porque você traciona todo mundo que está perto com o teu Ou eles não crescimento, suportam. e se afastam. E isso é em todos os sentidos, né? Eu vi uma pesquisa agora essa semana sobre obesidade, né? Porque a gente vive nessa geração obesa e a obesidade é uma doença, Sim. né? Exato. E não sei se vocês sabem, Cuiabá é a quarta capital Com o maior com número de maior obesos do obesos Brasil. do Brasil. Exatamente. E agora vamos ter um Monjaro no SUS, né? E vamos falar exatamente isso, né? Porque a pesquisa que eu vi se você tem uma amiga obesa, né, aquelas que te rodeiam, você provavelmente também vai se tornar uma. E a gente é o meio que a gente vive. Sim, é o meio E se obesógeno, você- né? Não tem jeito. Exatamente. E se você vive com pessoas tóxicas do seu lado, você acaba também Conexões, se né? tornando. A gente atrai aquilo que tem conexão. Não existe, né, isso que muitos falam. Não, eu não sou influenciável. Todos nós somos. Somos. Nós Todos somos nós reflexos das somos. 5 pessoas que nós mais convivemos. Isso que eu ia dizer agora. Exatamente, eu já li sobre isso. Então a gente fica pensando, quais são as 5 pessoas que a gente gasta o maior tempo, né? No É a nosso ambiência, dia. né? Eu falo que onde você deseja chegar, ele vai ser muito compatível com as mesas que você escolhe sentar. Uhum. Isso aí. Eu falo que Exatamente. hoje a Paula, com esse processo de mudança, houve também um processo de seletividade. Qualquer um adentrava na minha Mas vida. isso, quando a gente começa essa transformação, a gente se torna seletivo. A gente sai de uma cegueira. A gente não quer mais estar
E tira os sanguessugas, Não, né, da nossa porque vida. porque a gente começa o quê? Eu quero pessoas que estejam alinhadas ao Mas meu propósito. propósito. Eu quero pessoas que somem comigo pra gente crescer. Eu quero andar com águia. Eu quero andar com águia. Leão anda com leão, né? Exatamente. Hiena anda com hiena. Eu falei, então a gente. Porcos andam com porcos. Então não é que, ai, fulano ficou metido, fulano não sumiu. Não é. O próprio processo, ele vai te É encaminhando. seletivo, né? É seletivo. É seletivo. É, E isso verdade. também é uma E mesmo que você desintoxicação. não queira, eu vivi isso, né? Os meus ciclos mudaram muito. E mesmo que você tente manter algumas pessoas que você gosta perto de você, elas não se sentem mais bem. Não. E assim, eu percebi isso muitas vezes, e tem aqui no meu Instagram, no meu inbox, mensagens que eu recebi de pessoas que eram minhas amigas e que eu falei, uau, Senhor, obrigada, eu mudei. Mas é porque elas se Mas é sentiam atraídas Pelo que você pelo que você mas tinha, assim, pelo que você até- representava. Então, E a gente começa a gerar um incômodo ao ponto do outro falar assim, olha, você se tornou insuportável. Mas, gente, a gente nem conversa. Você só tá vendo meu Instagram. Até o nosso paladar muda, né? Com Tudo. o passar do tempo. Tudo. sim. Cabelo muda, é, tudo muda. Isso que eu acho interessante, né, no Desintoxique, porque tem esse olhar para a mulher integral, espírito, alma e corpo. E temos necessidades básicas dessas 3 dimensões, Sim. né? Então vai ser muito bacana, porque a gente vai conseguir trabalhar essas 3 áreas, né? Meninas, é um dia de evento. Explica pra gente um pouquinho da dinâmica do evento, os palestrantes, como que vai funcionar essa... Vamos ter homens também lá, né? Sim, Porque já sei, já estou as sabendo. mulheres também precisam, né? Escutar um pouco dos homens. Vamos ter o Uhum. Dr. Laerte lá, que ele é ginecologista. Sim. Os meninos da casa Do empreendedor. E eles vão falar um pouquinho também, né? Que a gente também precisa escutar, né? Na verdade, certeza. sempre precisamos Com escutar. certeza. Essa troca é muito importante, né? Exatamente. E vai ter muito networking lá, né? E temos alguns parceiros que vão estar também com alguns estandes. E toda a palestra, o material que vai ser. Temos a Thalita, que ela não é daqui, né? A Thalita Teló, que na verdade é ela que é a idealizadora do projeto, né? Desintoxique. Já tivemos 2 edições lá em Santa Catarina e teremos agora a terceira aqui e temos o projeto de continuar e trazer né, novas abordagens dentro deste tema. Então vai ser uma tarde ali bem gostosa, bem dinâmica. Eu acho legal, estava lá em Goiânia, né, nesse final de semana agora passado, e em um momento de uma fala de uma das palestrantes, eu me perguntei, né, falei, uau, né, o que faz essas 5 mulheres serem diferentes para estar ali palestrando, né? Somos mais inteligentes, mais bonitas? Não. E isso foi algo que veio muito forte no meu coração. A disposição de querer viver algo novo. E cada uma dentro da sua vivência descobriu a chave, a porta de entrada para isso. Então, o Desintoxique vai ser um facilitador para que as mulheres que estejam lá poderem sair de onde estão para viverem aquilo que elas nasceram para ser, de mulheres que já passaram por esse caminho. Eu falo que quisera eu um dia ter tido a oportunidade de alguns anos atrás ter ido no Desintoxique antes de passar por tanta coisa que eu precisei passar, né? Então é uma oportunidade única de poderem descobrir a chave da mudança, porque a gente vai levar de maneira prática, simples, direta e fácil. A única coisa que ela precisa é estar disposta a receber o que tem para ser ministrado e dado lá, que é Com certeza. algo que vale ouro e diamante. Eu falo que são mulheres que encontraram, descobriram essa chave, que hoje se colocam à disposição para servir.
Falo, quando Deus nos entrega algo, Tati, Exato. como ele me entregou, como ele entregou para você, como ele tem, eu falo que ele tem me entregado, porque eu não me considero pronta e acabada, eu tô em Não, isso é um evolução. processo, né? Eu tô em evolução. Até então, que ele assim, volte ou a gente suba, então, a gente tá exatamente. crescendo, Então, assim, eu tô em evoluindo. evolução. Então, aquilo que Deus me entregou, porque como que nós nos tornamos autoridade em algo? Quando a gente supera algo. Então, você hoje é uma autoridade para falar do processo de cura, da cura interna como a cura externa, por conta da sua patologia. Então, assim, Deus, ele nos torna, através das nossas feridas, dos nossos traumas, autoridades, porque a gente consegue passar por Lugar isso, a de gente fala, tem né? propriedade para falar. Lugar de Então, fala. hoje, a gente se coloca à disposição para servir, porque Deus não quer que a gente retenha. Não. Se ele me entregou a chave, ele quer que eu compartilhe, que eu ensine, que eu conduza outras mulheres a seguir esse trajeto. E só serve quem serve. Quem não serve, não serve. É interessante. Eu acho que não tem um autor assim que fale com tanta autoridade como o Miles, né? Miles Monroe. Ele dizia: tudo que Deus te deu não é para você, é para o outro. Todo o potencial que você tem precisa ser maximizado. Sim. Quando eu fui na primeira conferência que ele ministrou, eu chorei o tempo todo. Eu achei que eu ia desidratar, tanto que eu chorei. Porque Deus me confrontou tanto com as minhas desculpas, com as minhas justificativas, né? Ah, eu não posso, eu não consigo, Não dou tem conta. pessoas que podem fazer melhor. Até que eu entendi, né? Eu tenho que parar de dar desculpas e viver o meu propósito. Eu não tenho que viver o propósito do outro, porque não vai funcionar. É o meu propósito. Eu nasci para isso, A gente né? não vive. Então, quando eu decido estar num evento e conduzir mulheres nesse processo, é uma atitude de amor, né? Eu vou me doar ali para compartilhar aquilo que Deus fez na minha vida e Deus pode fazer também na vida do outro, Sim. Cumpriu né? o chamado, a missão. Exatamente, porque quando eu decidi fazer psicologia, eu já era líder, eu tinha feito já psicanálise, teologia, né, no internato, mas quando eu decidi fazer psicologia, que eu entendi, nem tudo é espiritual. É muito mais fácil lidar com o mundo espiritual do que com a alma humana. Com certeza. É muito fácil. Você vai lidar com uma pessoa que está debaixo de opressão, você ora em nome de Jesus, você está debaixo de autoridade, você tem autoridade. E aquilo A pessoa é resolve, né? liberta. Agora, quando é na alma, é um processo, né? É um processo e o mundo espiritual se aproveita disso. E como? E como? E reflete no nosso Nossa, as corpo. pessoas são reféns. Agora, quando elas entendem quem elas são, o valor que elas têm, aí elas se posicionam, As coisas mudam, né? mudam. Meninas, eu gostaria que vocês deixassem um recado muito especial, um convite para quem está nos acompanhando nessa noite. Vamos aí fazer um chamado, né, para essas mulheres que estão nos acompanhando, para que estejam conosco no dia 12 de julho, para esse momento único. Tenho certeza que será a primeira de muitas edições do Desintoxique, aqui em Cuiabá. Eu sei que a fora Cris, daqui. e fora daqui, Fora eu sei que a daqui. Cris, ela já está bem nesse movimento aí de cura com as mulheres, já tem um tempo, né? Trabalha com muitas mulheres, então deixem aí o chamado, o convite de vocês para quem está nos acompanhando, para que participem, que estejam conosco, né, para esse momento único de transformação. O que eu tenho para falar e o que eu tenho falado, né, nas minhas redes sociais, que não é mais um evento. Então, não encare o Desintoxique, vai ser mais um evento, não. Lógico que vamos ter bastante coisas, novidades lá, mas venha com aquele querer aprender e trazer essa mudança, trazer essa mudança de dentro para fora, aprender com essas mulheres maravilhosas, porque nós estamos aqui, como a Paula disse, para servir. E com a nossa experiência, a gente quer trazer isso para vocês também. Então, venham para o Desintoxique e você não vai se arrepender. Com certeza. Tati, deixa seu recado também, olhando para aquela câmera ali. Ali, ó. Onde tá Aqui, a ó. câmera? Ah, é a câmera. Tem uma de frente. É, essa bichinha aí. porque você fica de ver tanta mulher bonita, você quer olhar pra câmera. Pois é, ali, ó. Bom, uma das coisas que eu entendi no meu processo de transformação, que não acabou, é que eu achava que não precisava.
E essa mensagem é para você que acha que não precisa. Todos nós precisamos. O ser humano que vive na síndrome da Gabriela, ele morre com todos os seus sonhos enterrados num cemitério. E eu entendi que, independente da sua história, da onde você veio, como você foi criado, que situação tenha vivido na sua vida pessoal, familiar, física, na saúde, nós podemos viver o extraordinário. Isso é para você. Para você ir no Desintoxique, para você viver uma nova história, aquela que você sonha, que você pensa, na hora que você coloca a cabeça no seu travesseiro. Vem ouvir a gente. A gente quer ajudar você, assim como um dia nós fomos ajudadas, né? Com certeza. A chegar onde nós chegamos. E a gente está nesse processo juntas, né? E eu quero dizer que você não está sozinha, tá? Tem mulheres que vivem e sentem o que você sente, tá? Aqui, ó. Isso aí. É isso. É verdade, ó. Quero concordar com o que a Tati acabou de afirmar. Você não está só. Nós estamos juntas aí contigo. E é um convite especial para o teu coração. A Tati falou para aquelas mulheres que talvez achem que não precisa. Eu quero falar para aquelas que já desistiram. Acho que não tem mais solução. Tem solução. Eu quero só citar uma frase de Sartre, parafrasear. O mais importante não é aquilo que a vida lhe deu, mas o que você faz com aquilo que a vida lhe deu. Então, Deus colocou dentro de nós um poder que não deu para nenhuma outra criatura, que é o poder de escolha. E hoje a ciência comprova isso. A neuroplasticidade tem falado sobre isso, sobre o teu posicionamento, sobre a tua escolha. Quando você decide algo, conexões neurais são estabelecidas, o GPSzinho muda, né? Então é um convite para você viver essa experiência transformadora. Venha participar conosco. Posso só colocar, só para você entender o que é essa neuroplasticidade? Neuroplasticidade. Quando eu descobri o CA, que não estava no estágio inicial, eu já vinha num processo de transformação, mas eu decidi mudar minha história. Decisão. E, por incrível que pareça, e eu sei que isso faz parte disso, porque é fisiológico, e se é fisiológico, foi Deus quem fez, né? Não é algo que o homem criou. Eu sou um milagre. Mas a minha médica virou para mim, no dia que eu sentei, ela me falou como seria tudo, e eu falei para ela, pode abrir o jogo. Ela virou para mim, depois da gente ter conversado quase 2 horas, ela virou para mim e falou assim, 50% do seu tratamento nós já temos. Você está curada 50%. Eu falei, por quê? Ela falou, porque você decidiu. Você tomou uma posição. E ela falou, a forma como você está vendo, Tati, vai mudar a sua história. E eu sou a prova. Eu estou curada. Né? Deus pode todas as coisas, mas a nossa decisão, porque Deus nos deu livre-arbítrio. Exato. Deus não invade o seu coração para fazer algo. É você que tem que decidir. Você. Né? E por você. Eu É, falo por que você. todas nós aqui temos algo Sim. em comum. E tem algo aí bem interessante que eu vou falar na palestra, viu? Sobre um pouquinho mais sobre essa mudança. Porque existe um gene interruptor. A doutora, né, Carolina Leaf, que ela é do Texas, é uma neurocientista cristã. Em um livro dela, Ative o Seu Cérebro, é maravilhoso. E ela fala sobre isso. Ela prova cientificamente pela neurociência que existe o gene interruptor. Você pode ter uma tendência genética a desenvolver uma doença, mas ela só vai aparecer se você acionar o gene interruptor. Pode ser por um trauma, né, por uma escolha inconsciente. Então, olha que poderoso que é esse livre-arbítrio que Deus nos deu. Poderoso. É muito além do que a gente imagina. Eu vou falar sobre isso. Então escolha e vá lá no Escolha e vá, Desintoxique, gente. dia 12, gente. Corre lá nas nossas redes sociais e faz sua inscrição. É isso aí, olha, todas nós temos algo em comum com você que está nos acompanhando. Se nós não estamos no estado de partida que vocês estão, nós já estivemos um dia. Então, assim, muitas experiências serão E as compartilhadas. lutas não terminam, Paula. Não A gente tem que terminam. falar isso, né? Com certeza. Sempre aparece uma diferente. Com certeza. Então, assim, esteja conosco no dia 12 de julho para essa experiência única, tá? Quem sabe
você possa encontrar a chave que um dia eu encontrei, que a Tati encontrou. Nós vamos Bispa, estar que a ali para Cris encontrou. trazer a nossa experiência, a Nossa nossa história, e através dela impulsionar você a buscar essa chave também, viver a sua melhor versão, a se encontrar, a ter esse reencontro. E eu posso dizer com toda certeza para vocês, vale a pena. Esse reencontro vale a pena. Eu falo que você vai passar a viver coisas sobrenaturais, coisas que você nunca pôde viver, se encontrando e voltando em direção a você mesma, né, meninas? Exatamente. Olha, quero agradecer vocês pela participação. Obrigada a Tá? você Um pelo privilégio convite. tê-las aqui. Tenho certeza que será um sucesso o evento no dia 12 de julho. Muitas mulheres estarão ali para serem impactadas. Amém. E as portas estão sempre abertas para Viverem o vocês. de melhor. Obrigada. Porque a vida foi feita para a Com gente viver certeza. o de melhor. Com Amém. certeza. Obrigada, Obrigada viu, a vocês. Cris, Obrigada, pelo seu Paula. carinho. Obrigada, Por obrigada. essa recepção tão calorosa e Obrigada. acolhedora. Obrigada, obrigada. Meninas, vocês que nos acompanharam aqui, eu falo sempre que nós só começamos nosso trabalho aqui, ele continua através de você, que pode compartilhar e replicar essa informação com o maior número de pessoas, para que muitas almas, muitas pessoas possam ser alcançadas como você foi. E se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva, compartilhe e acione aqui o sinalzinho de notificação para que você receba aí em primeira mão todos os conteúdos postados e anexados aqui no nosso canal do YouTube. Eu espero vocês amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Dr. Cash. Até lá!